Se você está tendo algum desses sinais que eu vou te descrever agora, cuidado, que daqui a pouquinho você vai broxar, você vai falhar na hora H. Então, são 7 sinais que eu vou te descrever, que eu quero que você fique atento e descreva aqui nos comentários se você está passando por algum deles, que vão te alertar por uma futura broxada. Fica atento a todos eles, até o final comigo, porque tem os últimos ali, são os principais, a galera negligencia muito isso. Fica comigo até o final e vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia-robótica e andrologia. Se você quer marcar uma consulta, uma avaliação comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Muita gente procura urologista, a maioria dos pacientes me procuram quando o cara já está com uma disfunção erétil. Normal, o cara antes de ter uma disfunção erétil, obviamente ele não vai procurar, a não sei que ele tenha mais de 50 anos, ele vai passar de rotina no médico urologista. Mas em geral, quando surge o problema, que você procura as soluções. Mas antes de você broxar, provavelmente você teve esses sinais. Então eu quero descrever para você 7 sinais que você vai broxar daqui a pouco. O primeiro deles é a perda ou falta ou diminuição das ereções espontâneas. Então você tem ereções matinais, acordar com o pênis ereto, acordar durante a noite ali com o pênis ereto. Você está tendo essas ereções matinais e noturnas, essas ereções chamadas de espontâneas? Tão vigorosa, então beleza. Isso demonstra para mim que você tem uma saúde cardiovascular boa, isso demonstra para mim que você tem produção hormonal boa, já que é durante o sono, especificamente no sono REM, um período específico do sono, em que você tem pico de produção tanto de testosterona como de óxido nítrico, nosso principal vasodilatador. Então manter essas ereções matinais e noturnas, primeiro, é a primeira forma de defesa nossa contra o desuso peniano, não é masturbação, não é relação interpessoal, nada. Então se você tem as ereções matinais e noturnas preservadas, você preserva a saúde do seu corpo cavernoso, do seu pênis. Então começou a piorar as ereções matinais e noturnas, começou a falhar, começou a ficar muito espaçada, muito raro, é sinal talvez que você está dormindo mal, é sinal de que a sua produção hormonal não está adequada, é sinal de que a sua condição cardiovascular não está legal. Então tá tendo alguma coisinha que no futuro pode desembocar numa disfunção erétil. Segundo sinal, redução da rigidez peniana na hora da relação sexual. Então você está notando ali que você consegue ereção, você consegue penetração, você vai até o final. Você chega ao orgasmo, você chega, a sua parceria chega ao orgasmo também. Tá todo mundo feliz nesse sentido, mas você sabe, você que conhece seu corpo melhor até que a sua parceria, sabe que seu pênis já não está mais o mesmo. A rigidez peniana não é mais a mesma. Isso significa, muitas vezes, uma disfunção erétil leve. Muita gente não procura o médico na disfunção erétil leve. O cara vai procurar quando ele está perdendo a ereção durante a penetração, quando ele não consegue ereção o suficiente para penetrar, aí ele vai procurar. Mas lá atrás você já notava que a ereção não estava boa. Por que você não procurou naquela época? Por que a sua ereção não está boa? Por que está faltando qualidade na sua ereção? Geralmente porque não está chegando sangue suficiente ali. O corpo cavernoso precisa chegar sangue para ele se entumecer, comprimir as veias, impedir a fuga venosa, levando uma ereção de qualidade e durabilidade adequada. Então por que está faltando sangue? Seja por doenças cardiovasculares, uma dislipidemia, uma pressão alta, um diabetes, obesidade, sedentarismo, ansiedade. Então isso tem que ser trabalhado porque daqui a pouco você vai broxar. Agora está fraco, daqui a pouco não vai ter. Terceiro sinal, preste atenção nisso aqui, isso aqui é comum pra caramba, eu vejo toda semana. Então o paciente ele não tinha ejaculação precoce e ele passou a ter ejaculação precoce adquirida. Então você tem ejaculação primária, que é aquele cara que sempre teve desde o começo da vida sexual, e aquele cara que desenvolveu ejaculação precoce ao longo da vida sexual dele. O que significa isso? Pô, doutor, agora comecei a ser precoce, estou ejaculando em 1 minuto. 1 minuto de penetração, menos de 2 minutos eu já estou ejaculando. Presta atenção, sua ereção tá legal, tá começando a ficar ruim. Rapaz, tá ficando ruim mesmo, a ereção não é mais a mesma não. Por quê? O que acontece nesse caso? Você fica tão preocupado em manter a ereção, você aumenta a pressão da penetração, você aumenta a fricção na hora da relação para manter, você está preocupado em broxar. Você não quer deixar broxar, você se estimula demais e ejacula. Isso é extremamente comum. Muitas vezes, tratando simplesmente a disfunção erétil desse paciente, a gente, por tabela, melhora a ejaculação precoce. Preste atenção nisso. E aliás, se você está com isso aí, ejaculação precoce adquirida, começou ao longo da sua vida sexual, escreve aqui nos comentários. Se você já sofreu de algum desses que eu falei até aqui agora, escreve aqui nos comentários. A ereção está pior, está começando a falhar, tal. Vai até o final, mas não está muito legal. Não deixe de comentar aqui para todo mundo crescer junto.
Quarto sinal, tá demorando para você ter uma ereção. É isso mesmo, você começa as preliminares ali com a sua esposa ou com o seu marido, com a sua parceria, e antes era muito mais rápido para você ter ereção. Agora seu parceiro, sua parceria ali tem que trabalhar para você ter uma ereção. Puta, o cara tem que fazer sexo oral, sua esposa tem que fazer sexo oral em você, masturbar, depois de 40 minutos você tem uma ereção satisfatória para penetrar. Opa! Ó, pô, doutor, mas eu tô conseguindo penetrar, eu vou até o final, minha esposa ejacula, meu marido ejacula, tá todo mundo feliz e tal, mas eu tô demorando para ter ereção. Isso também é sinal de que tá chegando menos sangue no pênis. Talvez tenha uma questão psicogênica ali, uma ansiedade de performar, uma ansiedade de desempenho, ou talvez tenha uma questão vascular por trás ali que tá fazendo com que não chegue sangue direito no pênis. Isso tem que ser avaliado. Então você não pode esperar falhar, porque daqui a pouco tá demorando, não vai ter, meu irmão. Daqui a pouco você vai demorar, agora não vai ter, não tá tendo ereção. Começou com uma demora e agora não está tendo mais. Quinto sinal, doutor, estou começando a palpar aqui uma placa de fibrose. Aliás, se o cara não chega, obviamente, o cara não vai dizer, estou palpando a placa de fibrose. Estou palpando que no meu pênis é um negócio duro no meu pênis. Porra, um negócio duro, você aperta, parece uma pedra. É isso mesmo, a placa de fibrose da doença de Peyronie parece uma pedra mesmo, é bem durinha, uma calcificação quase ali do corpo cavernoso. O que acontece? Acontece mais ou menos em 0,3% dos pacientes acima de 50 anos. Estima-se, né, a hipótese principal é que ao longo da sua vida sexual você acumulou microtraumas ali no corpo cavernoso e isso gerou uma formação de uma placa de fibrose. Essa placa de fibrose que ele tem no pênis, ela não se entumece de sangue. Então, o resto do corpo cavernoso se entumece e ela não. Então, isso pode provocar uma tortuosidade do pênis, porém, isso pode provocar também um enrijecimento da túnica albugínea. O que quer dizer isso? É uma túnica, uma membrana que recobre o corpo cavernoso. O corpo cavernoso ele precisa se entumecer de sangue, e aí ele distém, essa túnica precisa de uma elasticidade para que ele comprima as veias do pênis que estão acima dessa túnica. Ao comprimir as veias do pênis, você tem uma ereção de durabilidade boa. Agora, a doença de Peyronie enrijece a túnica albugínea. Isso faz com que o corpo cavernoso, mesmo que ele se entumeça, a túnica deixa ele fechado ali, preso. Ele não consegue comprimir direito as veias e o sangue começa a fugir do pênis muito rápido. O cara começa com uma disfunção erétil com uma durabilidade, né? O cara não consegue segurar a ereção, ele perde no meio o tempo todo. Isso a gente chama de fuga venosa. Essa é a disfunção erétil clássica da doença de Peyronie. E a doença de Peyronie você tem a fase aguda da doença, que são os primeiros 12 meses ali, que o paciente tem um pouco de dor na ereção, começa a palpar a placa. Se ele for no médico nesse momento, tem algumas medicações para fazer, pentoxifilina, vitamina E, coenzima Q10, que estabilizam essa placa, melhoram a dor, ou até em alguns casos podem regredir a placa. É óbvio que essas medicações, e é certo dizer, carecem de trabalhos científicos mais robustos, provando sua eficácia, mas não fazem mal, não têm efeitos colaterais importantes e podem ajudar uma parcela da população. Portanto, tem que procurar nessa fase aguda, porque chegou na crônica, estabiliza a placa e aí muitas vezes você vai precisar de uma cirurgia naquelas situações. Então presta atenção, palpa seu pênis aí, não fica só batendo punheta, não, palpa aí, vê se tá uma placa, alguma coisinha ali e procura um médico caso você sinta alguma coisa. Sexto sinal que eu queria trazer para vocês é a diminuição da sensibilidade e temperatura do pênis. Pô, o que que traz? Uma das coisas, a glande nossa tem várias terminações, é talvez um dos pontos que tem mais terminação nervosa ali no homem, então é o ponto G masculino, ali que você sente mais. Mas se a sua sensibilidade está baixa, se a temperatura do pênis está baixa, provavelmente é porque não está chegando sangue suficiente ali. E aí você tem duas situações principais ali para não estar chegando sangue suficiente. Ou você tem uma questão vascular mesmo, né, do ponto de vista vascular, você tem um entupimento da artéria cavernosa, você tem mais de 50 anos, você é tabagista, você é sedentário, você tem hipertensão, você tem diabetes. Fato é que não está chegando sangue direito no pênis, isso faz com que a temperatura dele baixe e a sensibilidade baixe também. Mas em outras situações, como por exemplo, ansiedade muito grande, você está muito ansioso para ter uma relação, está muito ansioso para entregar um bom desempenho para sua parceria, isso é muito comum, né? Você já está se enxergando isso aqui, aquele cara que fica ali pensando no pênis, focado no pênis o tempo todo, puta, não vai dar, meu pênis não tá duro e tal. Isso gera adrenalina. A adrenalina faz vasoconstrição periférica, ela tira sangue da sua mão, por isso você fica com a mão suada. Ela tira sangue, por isso que a mão fica fria, suada. Ela tira sangue do seu pênis, por isso que o pênis fica mais frio, fica menos sensível, para jogar sangue para o seu coração, para a musculatura, está te preparando para uma situação de luta e de fuga. É isso que a adrenalina faz, e é isso que a adrenalina é por isso que ela é um grande inimigo dentro da nossa vida sexual. E por último,
O último caso aqui, aliás, e antes de eu falar o último, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. É importante que você curta, se inscreva, para motivar mais gente a saber disso aqui. Muita gente não sabe desses sinais, então o cara vai se procurar só quando está falhando já. Então eu queria que você procurasse ajuda antes de começar a falhar. O último sinal é aquele paciente que já está fazendo um tratamento com tadalafila, ou com sildenafila, ou com remédio para ereção, e ele não está funcionando muito bem mais. Então ele já faz um tratamento, iniciou lá atrás, seja por uma ansiedade de performar, seja por uma questão vascular. Fato é que ele tomava ali seus 5 miligramas todo dia, seus 20 miligramas na hora da relação, e agora não está funcionando. É porque o seu corpo se acostumou com o remédio? Não! Esquece esse conceito aí, seu corpo não se acostuma com o remédio. Pô, o cara toma remédio para hipertensão a vida inteira, mesmo remédio, quando que ele precisa subir a dose do remédio? Quando deteriora a hipertensão dele, quando a causa, ele não cuida, ele não faz atividade física, ele está engordando, ele é sedentário, a condição cardiovascular dele vai piorando, a pressão dele vai aumentando, você precisa subir o remédio da pressão. A disfunção erétil é a mesma coisa. O que acontece é uma deterioração da causa da disfunção erétil. Então muitas vezes você tem uma causa ali por trás que você não pesquisou, não fez nada, está tomando tadalafila da sua cabeça e tal, não foi em médico nenhum. Então você tem ali uma ansiedade de performar, que te acompanha desde sempre, e aí você nunca encarou isso de fato, nunca fez uma terapia, nunca fez um acompanhamento com um urologista por causa disso, e aquela ansiedade só foi crescendo, aquele monstro só foi crescendo dentro de você. Você foi precisando de cada vez doses maiores de tadalafila. Isso está errado. Você precisa procurar um médico antes disso. Então, quando o tadalafila passou a não funcionar, provavelmente daqui a pouco ele de fato passou a funcionar menos, daqui a pouco ele não vai funcionar, você vai brochar, então procura um médico nessas situações. E se você quer saber o que aqueles atores pornôs fazem para ficar com o pênis ereto várias horas ali, cenas e tudo mais, eu vou deixar aqui o segredo desses atores para o próximo vídeo. Até a próxima!